Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, e você está no canal que fala de literatura e religiões, história das religiões mundiais, sociologia da religião, sem qualquer caráter apologético. Hoje nós vamos falar sobre a cultura judaica, né? Com um livro interessantíssimo do Noam Gordon, que é o autor do Xamã e também do Físico, ou Médico Medieval, né? Minha voz hoje está maravilhosa, né? Essa é a primeira obra, né? O primeiro romance, né, de 65, e ele vai contar duas histórias ao mesmo tempo, ou seja, dois momentos, né? Que é uma obra assim, dividida cronologicamente. E você pode ler como um romance de formação do personagem principal, né? Que é o Michael Kind, ou Michael Kind, né? Depende da leitura aí. Então você tem a história dele e tem a história do avô, né? O Isaac Revkind, que ele veio lá da região da Polônia, da Ucrânia, né? Que na época era o Império Russo. Isso aí na virada do século XIX para o XX. Então você tem as duas histórias, então você tem um bloco das histórias do Michael ou do Mike, e depois na história do avô. Né? Esse relacionamento, né? Do neto com o avô. Então o Michael ou Michael, ele é filho do Abraham, ou Ab, né? Que já nasceu aí na viagem para a América, e o Michael, né, a pedido do avô, foi educado na fé judaica, porque a família já estava perdendo essa questão da fé judaica, né? Então é interessante isso aqui. E o autor tem muita preocupação de contar a história do judaísmo, da cultura judaica, igual a gente vê lá no Físico, né? Ou o Médico Medieval, que vai contar a história de um inglês, um menino inglês, que vai se disfarçar de judeu para atravessar a Europa e chegar até ali a região dos muçulmanos, né? Na parte islâmica, e estudar medicina com os islâmicos, né? Com o Avicena, ou Ibicina, né? Então é interessante isso aí. E ele continua a trilogia, né, com o xamã e tal. Então ele gosta muito desses temas do judaísmo e da medicina. Né? Aqui então nós temos esse rabino, e ao longo da história você vai aprendendo mais sobre a cultura judaica mesmo. Interessante como é que tem até um glossário no final aqui, tem muita palavra hebraica, Yiddish, né? Yiddish que é aquele dialeto dos judeus askenazim, ou askenazita, né? Que é ali da parte oriental da Europa. Então de onde veio a família aqui do Michael ou do Mike, né? O Kind. E aí, ele é um rabino, tem 45 anos, é casado com uma mulher não judia, e aí tem toda essa questão da conversão da mulher, né, para o judaísmo. Ela que é de uma família protestante, e eles estão cercados ali de famílias cristãs protestantes e católicas também, né? Então, aqui na parte da década de 20, com a chegada do avô, e a infância e juventude do Michael, ou Mike aqui, ele vai conviver então com os poloneses, os italianos, né, os mexicanos, os cubanos, então essa mistura, né, dos islandeses, né, lembrar que Nova York é cheio dessas tribos, né, podemos dizer assim, né, as gangues de Nova York, porque justamente vai lembrar também as obras, por exemplo, dos grandes escritores estadunidenses que eram judeus, né, o Philip Roth, o Saul Bellow, né, essa questão da culturação judaica no meio protestante ou cristão, né, protestante cristão e católico da América. Então são famílias que fugiram dos pogroms ali na questão na Europa Oriental, né, Rússia, Império Russo, Polônia, Ucrânia, vieram atravessando o Atlântico e chegaram na América. Né? Então tem muito essa cultura judaica, as várias vertentes da cultura judaica, a ortodoxa, né, a reformista, os Hassidim, né, Hassidim também, essa cultura Hassidim, e aqui o Rabi, né, o Rabino, vai mostrar então como é que ele se dedicando à religião judaica, acabou trazendo de novo a família para as tradições judaicas. Né? Interessante isso aqui. Que aí acabou cumprindo o desejo do avô, né? Porque o avô percebeu que o filho, né, o Abraham, não estava mais seguindo a fé, e aí ó, o meu neto vai ser educado na fé, e aí é uma forma de manter as raízes culturais. Né? Então o livro que fala o tempo todo disso é um pai às voltas com a doença da esposa, né, que se converteu ao judaísmo, mas a esposa, pelas cartas da esposa, você vê como é que ela sente que, como assim, eu traí a fé dos meus pais, né, porque é a fé cristã, e vai contando a questão da educação dos filhos. Né? Então ele tem um filho chamado Max, tem 16 anos, uma menina chamada Rachel, né, de 8 anos, e aí vai mostrando essa relação familiar, a doença da esposa, né, o trabalho que ele tem, as várias cerimônias que ele tem que realizar, né? Então lembrar que o rabino não é um sacerdote, né? Ele é tipo um pastor, né? Que é um líder religioso, né? Então ele faz ali questão das preces e tal,
Mas é diferente de um padre, por exemplo, que é um padre já é considerado um sacerdote, né? Então, essas diferenças aí, se você for tecnicamente falando, né? Mas é um líder religioso também, né? Então, os líderes religiosos, né? O pastor são das congregações protestantes, evangélicas, o padre das católicas, o rabino das judaicas, né? Então ele fala muito aqui, as festas judaicas são relembradas, né? Então, por exemplo, ele lembra muito aqui a época em que ele encontrava o avô naquelas cabanas, tabernáculos, né, no quintal, que isso é a festa dos tabernáculos, né, que é a comemoração da colheita, que os judeus eles fazem essas cabanas na parte externa da casa e passam alguns dias ali naquela cabana, né, em devoção e tal. Então, e tem a festa das luzes, que é a Hanukkah, que é lembrando aquela época dos Macabeus, né? Lembrar que Macabeus é um livro que tem na Bíblia Católica, que vai contar a história da resistência dos líderes judeus ali contra o helenismo, né? Aqueles descendentes ali do Alexandre o Grande, que tentaram helenizar a Judéia, ali, né? A região da Palestina, mas os Macabeus, né? Os homens do martelo, foram lá e venceram, né? Eles eram minoria e venceram tropas gregas, né? Então a Hanukkah, né? Lembrar que semana que vem vai ter o ano novo judaico, né? Rosh Hashanah, cabeça do ano, né? Se eu não me engano. Então vai ter aí, e depois vai ter, né? O Yom Kippur, que é a data do perdão, dia do perdão, né? Então é interessante isso aqui. Então, no nível narrativo, né? Isso aqui é uma obra 2 em 1, como eu falei. Você pode ler alternadamente ou pegar o romance de formação. Então você tem duas formas de ler o livro. Você pode ler da forma que o autor escreveu, né? Ou seja, você está no futuro, tá assim nos anos 60, né? 64, aí você volta em 1925, depois você volta em 1939, 1948, né? Já vai falar dos kibbutz, né? Lembrar que a forma de colonização ali da Judéia, da Palestina, foi justamente com os kibbutz, né? Os kibbutz são pequenas cooperativas, fazendas coletivas, que a gente vê muito nos livros da Amos Oz, né? Amos Oz também é um autor aí israelense, né, que fala muito da história israelense e tal, os kibbutz, e aí vai comentar aqui até a independência de Israel, né? Então tinha a Palestina e Israel ali, 48, né? Saiu o protetorado britânico e aí entrou o Estado de Israel, a independência, as guerras de independência, a guerra com os árabes, aí, né? Os livros da Amos Oz é interessante, mas eu recomendo também a leitura desses autores estadunidenses, né, que falam da cultura judaica, como eu falei. O Philip Roth, muito interessante as obras dele, o Saul Bellow, né? Então eles tratam muito essa questão da aculturação. Então você pode ler o romance dessa forma linear, né, e voltando no tempo, ou você pode ler o romance de formação lendo só os capítulos referentes a 25, 39 e 48. Né? É uma forma de leitura também, que aí você vê como é que foi a formação do personagem principal. E aí você volta então na década de 20, né, 30 e 40. Né? Aqui é interessante muitas descrições, né, dessa amizade que o neto tem com o avô, né? Esse avô que fugiu lá dos pogroms, né, atravessou o oceano e veio para fazer a América. E aí tem a bela descrição do Bar Mitzvah, que é aquela cerimônia que o jovem, né, de 13 anos faz para entrar na fé judaica. Né? Então o jovem tem essa iniciação na fé judaica, que é o Bar Mitzvah, que é tipo uma crisma tem no catolicismo, né? O catolicismo tem a crisma dos jovens e tal, a confirmação do batismo, né? E aqui vai mostrando as cerimônias do sabá, o que pode fazer. O sabá, o Shabat, né? Que é a recepção do sábado, né? O sábado que começa um pôr do sol e vai outro pôr do sol. E acendimento das velas, né? E não pode nem usar um carro, né? Não pode acender fogo, né? Então se você fuma, né? Se o rabino fuma, não fuma no sábado, né? Para não acender fogo. Então tem essas questões, muito detalhe da fé judaica. Já tem vários vídeos aqui falando desses detalhes da fé judaica, né? A parte histórica também, tem vídeos aí só sobre a parte histórica. Então eu destaco aqui a questão dos personagens, essa parte narrativa mesmo, essa amizade mesmo do neto com... E o neto se espelha no avô, né? Então ele resolveu ser um rabino justamente porque manter a fé do avô. O pai você vê que não é, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem essa afeição pelo avô, tem as tretas com o pai, né? A questão, Freud explica, né? Porque aí ele vai o pai dele é o Abraham, né? É um homem que tem uma fábrica de tecido, de roupa e tal, mas ele é complicado essa relação do pai e filho, né? Tem que ler o livro para saber essa relação, né? Não vou resumir o livro, só é uma dica de leitura. E aí ele vai tentar trabalhar junto com o pai, ter uma amizade com o pai, mas já tem um problema geracional porque ele se identifica com o avô, né? E o pai já é um homem que quer ser um homem de boa, né? Bom vivant, né? Não segue muito, né, as questões conjugais, vai arrumar uma amante, né? Então
ele já começa a julgar moralmente o pai e daí tem uma cisão, né? Então ele vai, aí depois ele vai estudar, né? Vai para os internatos, vai estudar, e aí vai continuando a história, vai para a faculdade. Então, lá em 64, quando se passa a história linear, né? E não o flashback, em 64 ele vai escrever uma carta para a faculdade, lembrando, formatura, tem esses, né, esses procedimentos, e vai lembrando o passado, e você, leitor, vai lembrando o passado com ele, né? Então, ou seja, tudo aquilo que ele tem em relação de identificação com o avô, né, ele não conseguiu formar essa relação com o pai. E aí é a triste cena da morte do avô, né? Uma cena muito interessante aqui, a cena do Bar Mitzvah, né? Muito bem escrita, e a cena da morte do avô, né? Também achei. Aí ele volta, né? Ele estava estudando, e ele volta para, sabendo que o avô está doente, volta então para o último, né? O último fôlego do avô. E o avô fala assim: você vai casar, vai ter muitos filhos, mas não case com uma mulher que não seja judia, né? Porque o avô dele é ortodoxo, né? Que é essa ideia do casamento. Inclusive, vários livros do Philip Hoff, do Saul Bilal, falam disso aí, né? Casamento de judeu com não judeu, então tem essa questão. E acontece pelo destino, e para ter a narrativa, ele se apaixona por uma mulher não judia. E aí tem essa questão, a Leslie, né? Que é a mulher que está doente, ela vai se converter ao judaísmo. Então tem, né, essa tensão está no livro todo. E aí tem vários momentos em que ele duvida da fé, inclusive conversa com o filho dele perde a fé em alguns momentos, e ele conversa com os rabinos, né? Olha só, mas e se tudo for um acaso, se Deus for uma invenção humana, né? Todas aquelas questões do ateísmo, do agnosticismo, do iluminismo, né? E várias pessoas vão para a vida acadêmica e perdem a fé, porque começam a questionar, né? Então aconteceu com ele, mas ele acabou sendo um rabino, tanto é que tem a narrativa dele, né? O templo que ele serve lá é o Bet Shalom, né? Bet Shalom, que é a Casa da Paz. E aí você vê a descrição do ambiente, a Bimá, que é tipo um altar, né? Que é a mesa elevada, onde são feitas as preces. Eles usam o rolo da Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né? E aí abre a Torá e fazem a leitura, né? Ao longo do ano, o judeu faz a leitura das Parashá, os Parashot, né? Que é o plural. E a Paraxá são trechos desse, né, do Gênesis, né, do Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio, né? Então tem essa questão aí. As cerimônias pedem um quórum, né, que chama Minyan, que é um quórum de pelo menos 10 pessoas, né? Então seja cerimônias de leitura, cerimônias de prece, cerimônia de Kadish. Kadish é uma operação pelos mortos, eles fazem oração pelos mortos durante 11 meses, né? Eles mantêm um luto de uma semana, né? E aí tem 11 meses de do Kadish, né? E aí ele vai mostrando, então, essas diferenças, como é que os judeus são aceitos, né? Quando ele chega no lugar, ele fala, o padre judeu chegou, né? Mas aí ele fala, não, o rabi não é um padre, né? O rabi não é um sacerdote, é um tipo pastor. Então vai mostrando como é que o choque ainda cultural do judeu com relação ao norte-americano, né? O norte-americano, como é que o norte-americano... E ali tem, o norte-americano tem tudo, tem inglês, tem polonês, tem italiano, né? Irlandês. Como é que esses povos europeus cristãos, né, católicos ou protestantes, veem o judeu, né? E o tempo todo você sabe que ele está escrevendo para um público não judeu, porque ele está explicando. Então, as falas são explicadas, né, o contexto. Então, um judeu vai ler o livro, não precisa de explicação, porque o judeu já é a cultura dele, né? E ao mesmo tempo é contando esse drama da conversão da mulher ao judaísmo, né? Esse é um dos temas do livro. Por isso que ele aborda as diferenças, né? Lembrar que os judeus esperam o Messias, né? E o Messias, na concepção judaica, não é uma divindade, né? O Messias é um homem puro, um homem santo, o santo de Deus, né? O Messias também é chamado o santo de Deus, que é da casa de Davi e vai restaurar o reino de Israel, né? Então é essa concepção do Messias, que é diferente da concepção cristã, em que Messias já veio, era Jesus Cristo, né? O Messias é Jesus Cristo e é uma manifestação da divindade, né? Ou seja, é Deus entre nós. Tá? Então a diferença. E vai mostrar justamente nessas cartas da Leslie, que é a esposa, né, convertida, ela lembrando toda essa criação cristã que ela teve, né, a família muito cristã, e ela sente que traiu a família ao se converter ao judaísmo. E aí tenta, né, conciliar o evangelho e o Talmud, né? Então assim, fica essa tensão. Agora, tem que ler o livro para ver, será que é isso aí que causou a depressão? Ou seja, ela não conseguiu aculturar nenhum dos dois mundos, então assim, ela se sente afastada do cristianismo, mas ela não conseguiu entender o judaísmo, ela não conseguiu ser aceita no judaísmo, por mais que o marido seja um rabino respeitado, né? Ela não se sente acolhida, uma coisa assim, então parece que as cartas mostram a tensão, né? Assim como as várias tensões do rabino, o Michel e o Mike,
nos momentos em que ele duvida, né? Então tem várias conversas com o filho e conversa com o outro rabino, né? Que veio antes dele, em que eles conversam sobre a concepção divina. Ah, tudo é um acaso, né? Como é que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo e continua atuando no mundo, né? Ou Deus deixou o ser humano, né? Então tem essas questões aí. O que o judeu pode fazer ou não? Então tem as várias leis judaicas, né? Então várias leis são abordadas. Não pode misturar carne com leite, né? Não pode acender fogo no Shabat, no sábado, né? O judeu pode beber, pode fumar, né? Pode fumar, pode beber, mas moderadamente, né? Igual a gente vê algumas religiões que não pode beber, não pode fumar, mas o judeu fala, ó, se você vai beber ou fumar, faça moderadamente, né? Então essa questão aí. Tem as descrições das cerimônias, né? A cerimônia de circuncisão, que é feita no oitavo dia, pelo Morrel, né? O Morrel ele faz essa parte aí. E tem as cerimônias que é feita pelo rabino, né? Funeral, tem o Kadish, né? E também o Bar Mitzvah, que é a cerimônia de iniciação. Então acho interessante isso aqui. É uma boa introdução, né? À cultura judaica e mostrando a parte histórica também. Agora, se quiser mais detalhe histórico, né? Aí tem os vídeos aqui que é a parte mais histórica. Mas aí fica a dica, né? Literatura e religião, né? Uma obra interessantíssima. É uma ótima literatura e também para você aprender mais sobre a cultura, né? Cultura religiosa diferente, né? A questão da cultura e da fé judaica, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.